Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muitíssimo bem. Hoje, dia 12 de 10 de 2020, dia de Nossa Senhora Aparecida e também dia das crianças, né? Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Aos religiosos, parabéns pelo dia. E a quem não, que espero que tenha curtido aí o feriado, assim como eu curti. Hoje eu fui a um rio, foi muito bacana, tirar... Quem gosta de tomar um banho de rio sabe o que eu tô falando, que não há nada melhor do que para tirar o estresse, a correria do dia a dia, do que um bom banho de rio. É sensacional. Bom, pessoal, então vamos lá para a nossa análise diária. Seja muito bem-vindo, meu nome é Luciano, nossa análise semanal, aliás. Meu nome é Luciano Souza, eu sou engenheiro mecânico e professor particular de investimentos. Para participar do grupo fechado, do grupo fechado, imersões e aulas particulares, entre em contato pelo número na sua tela. Lembrando, todas as análises são de cunho educacional, não devem ser seguidas, replicadas ou tomadas como base, tá bom? Não se esqueça de curtir, comentar, participar na área de comentários, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais com seus amigos. Isso nos ajuda a crescer de forma orgânica, organizada, sem atropelar ninguém e trazendo sempre um conteúdo de extrema relevância para todos aqui no mercado, tá bom? Maravilha! E para você que ainda não faz parte do grupo fechado, eu te convido a entrar. Esse aqui é o grupo, tá? Lembrando que começou a venda do robô, né, o Fibonacci, e exclusivamente para o grupo fechado por enquanto, tá? Então aqui nós temos, eu passo o pregão, né, fazendo análise aqui para a galera e sem muito miolo de pote, entendeu, pessoal? Porque é o seguinte, eu acredito que é melhor eu passar 1 hora sem postar nada, mas quando eu postar se é alguma coisa de relevante, do que ficar de 30 em 30 segundos fazendo postagem. Você não vai conseguir acompanhar tudo, porque, né, o tempo é escasso e você não vai ter o que de fato tem relevância. Então aqui eu procuro ser muito seletivo nas informações que eu posto, sempre muito direto, muito conciso, tá bom? Então eu te convido a entrar no grupo, o valor, uma pizza, R$ 59,80 mensal. O grupo de análise técnica mais barato do Brasil e eu me empenho para ser o melhor do Brasil nesse quesito, tá bom? Maravilha, então vamos lá, pessoal. Começando aí pelo mercado lá fora, que hoje está trabalhando, né? SP500 subindo impressionantes 1,60, Dow Jones 0,88, Nasdaq subindo 2,56, puxado aí pelas FANGs, né? EWZ, pessoal, EWZ trabalhando em alta hoje, né? De 1,24%. O EWZ, para mim, ele vem buscar esse gap aqui em 29,80 e ali é onde o bicho pega mesmo, é onde a briga acontece, tá? O SP500, então, em alta de 1,64, tá com toda a pinta aqui. Lembra que ele estourou esse ombro, cabeça, ombro, ó, ombro, cabeça, ombro, e ele foi, né, pessoal? Foi, tá indo, e qual que é o alvo que a gente comentou? Topo histórico. Topo histórico. Aí não tem nada que segure ele, a menos que realmente ele quebre esse movimento. Por enquanto ele tá indo firme e forte, alvo lá no topo histórico, tá? Maravilha, só que vale chamar atenção. Olha o IFR no gráfico diário, olha o IFR no gráfico de 60, no semanal, vale ficar de olho aí, tá? O Dow Jones, idem, mesma coisa, tá bom? Tá indo lá também, o alvo é lá no topo histórico também, então nós temos aqui alvo aqui e nós temos essa boca de gap aqui para fechar aqui, tá bom? Nasdaq subindo 1,56, é a que mais próximo já está do topo histórico, desde que acionou o ombro, cabeça, ombro invertido aqui, já está indo firme e forte lá, e aquilo, 10,74, 12,074 é o número que chama no momento. Vale frisar também a divergência tanto no semanal quanto no diário sobre o IFR. O VIX, apesar dessa alta forte, o VIX está subindo 0,20, que curioso, né? Não consegue perder esse suporte aqui de 25,10. Briga, mas não consegue perder realmente esse suporte aqui de 24,80, para ser mais preciso, ele está muito forte. O ouro em alta de 0,09 é uma alta bem contida, né? Chama atenção que ele está querendo romper essa LTA. Ele tentou romper a cabeça do pivô, mas ele... Qual que era o topo anterior? 19,27. Qual que é o fechamento de hoje? 19,27,8. Então o mercado fecha acima do topo anterior. Então nós temos aqui um pivô, tá? Então aqui nós tivemos uma anulação do movimento anterior. Nós temos aqui então o mercado rompendo essa LTB e fazendo um pivô de alta. Um fundo, um topo e um fundo. Quem comprou, stop aqui embaixo, abaixo de 18,72, 18,73, mira 19,74, 20,03, tá bom? O petróleo tipo Brent caindo 2,84 hoje, chama atenção, né? Veio bater aqui a resistência anterior e volta tudo. E pessoal, é aquilo, testou vir, não conseguiu, deu sinal de topo, mira agora aqui embaixo, tá bom?
mira aqui embaixo. O DXY em queda de 0,03, perdeu aquela LTA que a gente comentou. Lembra que quem está comprado o stop está aqui nessa região, então por enquanto ainda não tem ameaça ao stop, tá bom? O índice emergente rompendo os topos anteriores, inclusive está aqui nesse topo anterior, que é uma região de resistência muito forte, tá? É uma região de resistência muito forte. E confirmando o rompimento dessa região, o mercado projeta lá em 49, 48 sossegadíssimo, tá? Então, movimento bem forte aí dos emergentes, tá bom? Maravilha, pessoal. Então vamos falar do nosso mercado aqui. Como tem bastante pedido lá do Telegram, eu não vou fazer as blue chips, eu vou fazer só os índices e aí nós já vamos para os pedidos do Telegram, tá bom? Pessoal, começando então pelo Ibovespa. Ibovespa no semanal fechou em alta de 3,69. No gráfico diário, na sexta-feira, veio bater essa LTB, deixou um candle aqui que não conseguiu furar a resistência, ok? Testou o topo anterior e não conseguiu. Se na segunda-feira nós tivermos uma mínima mais baixa do que a mínima de sexta-feira, isso aqui vai chamar vendedor como sangue chama tubarões, tá bom? Então o número que realmente tem que ficar atencioso aqui é o 97,161, tá bom? E no gráfico semanal nós viemos retornar como pullback na média de 9 e na média de 20. Então no semanal nós continuamos vendedor, no gráfico diário o mercado deu um repique, não conseguiu estopar quem está vendido porque está aqui no topo anterior, lembra que eu comentei sobre isso? Para você que ainda não assistiu a aula de gerenciamento de risco, tá aqui no YouTube, vai lá na playlist aulas, foi a última aula do grupo fechado que posteriormente eu disponibilizo a todos aqui. É a aula sobre gerenciamento de risco, onde eu explico aonde posicionar o stop. E nesse caso aqui houve uma defesa nos stops dos vendidos, justamente nessa região de 98,300, tá bom? E no gráfico de 60 minutos ali também era o alvo de 2,618 de FIB. Então, muita atenção amanhã no pregão de amanhã, tá bom? BOVA11 deixou uma estrela cadente na sexta-feira, a mesma leitura, exatamente a mesma leitura. Aqui no gasto de BOVA11, no gráfico semanal, nós temos aqui um canal, tá? Nós continuamos tendo um canalzinho de baixa também, assim como o Ibovespa, tá? Tá aqui, deixa eu colocar ele aqui como canal, tá aqui, ó. Aqui nós temos, opa, tá aqui e aqui, beleza. Então tá aqui, ó, nosso canalzinho veio bater essa parede alta aqui, acho que dá para me ajustar aqui no gráfico diário para ficar mais bonitinho, né? Tá aqui, acho que assim fica melhor ou assim, acho que assim, né? Legal. E aqui no gráfico na parede baixa, acho que colocando ele aqui fica bacana, beleza. Então tá aqui, ó, ele veio bater exatamente aqui, voltou, testou o topo anterior, não conseguiu. Então bastante atenção no BOVA11, justamente o que, pessoal? No rompimento desta mínima aqui. Luciano, e se romper para cima? Ora, se ele conseguir quebrar esse canal de baixa, consequentemente vai quebrar no Ibovespa, aí a gente já mira R$101 aqui e 107 mil lá no Ibovespa. Aí a história já muda, aí a gente já começa a olhar para cima com mais vontade, mais convicção. O IFMC no gráfico semanal veio testar a média de 9 períodos, parou nessa média móvel, nessa LTA. Temos aqui um sinal de fundo, que é um topo e fundo ascendente. No gráfico diário, o que nós temos aqui, pessoal? Vamos lá. Nós temos aqui essa LTB, que tentou ser rompida, mas sem sucesso. O topo anterior tentou ser rompido, sem sucesso. Bateu na média móvel de 80 períodos e devolveu. Então, mesmo caso aqui do Ibovespa e do Ibov. Muita atenção neste fundo anterior. Se perder ele, aí a conversa já fica diferente. O dólar futuro caindo na semana. 2,61, gringo vendeu com vontade o dólar. O dólar não conseguiu confirmar o rompimento do topo anterior no gráfico semanal. E no gráfico diário nós temos aqui um ponto de ouro, um ponto chave no dólar, que é justamente este fundo anterior. Perdeu esse fundo anterior, nós vamos fazer pivô. Topo, fundo, topo, fundo. E aí a gente já mira direto neste fundo, 383, quiçá nesse fundo de 2,13, ok? 5,213. Então bastante atenção nesse 5,487 aqui essa semana, beleza? E o índice futuro na semana subindo aí 4,66, movimentação bem forte no semanal, quicou na média de 20 e de 9 e de 80 no gráfico semanal, uma resistência muito forte no gráfico semanal. No gráfico diário, testou o topo anterior, não conseguiu, testou a parede alta do canal, não conseguiu, testou a média de 80, não conseguiu. Então, muita atenção aqui no 97,130. Rompeu isso daqui para baixo, caixão e vela preta. Aí o mercado ele tende a vir com mais vontade. O boi gordo na semana, pessoal, na semana o boi gordo ele ficou como?
0,25 de alta. Temos aqui um doji, mas por enquanto não é um sinal de topo nem nada. Mas é aquilo, eu não compraria agora, o mercado está muito longe no gráfico semanal. Já no gráfico diário nós temos aqui uma sinalização, mas não conseguiu perfurar em fechamento essa LTA. Então, a menos que venha trabalhar abaixo dessa LTA, por enquanto somente uma correção. O milho na semana sobe muito forte. Ó, na semana o milho subiu impressionante 5,95. Foi lá, bateu 2,61 de FIBO, deixou um doji na sexta-feira. Perdeu esse 60,39, na minha visão, mira a LTA, beleza? Mira a LTA, que está a média de 20 períodos, ok? Maravilha. O ouro, pessoal, na semana trabalhando em queda, né? Trabalhando em queda, muitas das vezes inversamente proporcional à bolsa, 1,40 de queda. Veio quicar na média de 9, eu continuo entendendo que se romper esse topo anterior aqui, a gente vai ter correria no ouro aqui dentro também, assim como lá fora, né? Então muita atenção nesse 344, se romper aqui o mercado mira 351 reto. E a taxa de juros na semana trabalhou em queda, né? Trabalhou em queda aí de 3,71. A taxa de juros ela veio buscar o ponto de resistência dela, tentou romper uma vez, duas, três, quatro, não conseguiu. Agora fica a grande dúvida, vai vir buscar a média de 20 períodos e esse alvo aqui de 4,430 no gráfico diário, ou daqui já vai tentar um novo teste em 5,02. Então muita atenção aí na taxa de juros essa semana, tá bom, pessoal? Começando ali pelos pedidos do Telegram. Rumo, olhando para baixo, continua com alvo em 16,90. Não parou no 18,98, não deu sinal de fundo. Olhando para baixo, continua tranquilo 16,90, beleza? PSSA 3. PSSA 3 no gráfico semanal. Está chegando no alvo 47,08. Eu vou até deixar um alarme aqui. 47,08 eu começo a ficar interessado aqui na nossa PSSA 3, tá bom? Porto Seguro. Maravilha. E no gráfico diário nós temos aqui quem sabe um fundo duplo. Poderia vir quicar aqui nesse 47, deixar um falso rompimento, voltar no intraday aí, deixaria uma baita possibilidade aí pra gente, tá bom? CIRI 3. CIRI 3 no gráfico semanal. Parece uma bandeira, um mastro, uma bandeira. Entendendo isso como mastro bandeira, nós temos aqui um próximo alvo para Cirela em 31,97, que é justamente essa resistência aqui. Tá? Então 31,90 seria o próximo alvo de Cirela no gráfico semanal. No gráfico diário o ativo deu um fundo duplo aqui, está indo firme e forte. Próximo alvo justamente ali nos topos anteriores, tá? Aqui nessa região de R$28 por ali, ok? CNTO3 Centauro. Bateu no alvo de FIBO, tentou uma, tentou duas, espetou, voltou. Por enquanto está deixando somente o 9,3 de venda, mas chama atenção o acréscimo de volume, a divergência no IFR. Muita atenção na Cirela, deixa eu ver aqui com o OBV como é que tá. O OBV renovou fundo, ok. Então muita atenção na Cirela, pessoal, que se ela começar a olhar para cima, como ela já bateu o terceiro alvo de FIBO, a qualquer momento esse papel vai dar um tiro louco para cima aí, ninguém vai segurar. BTOW3. BTOW, falei várias vezes sobre a famigerada média de 200 no gráfico diário, né? Continua ali costurando ela, o que libera esse ativo para pancadaria mesmo, para aquele rally de livro, romper R$91. No gráfico semanal a gente deixou um Harami, o rompimento desse eixo no gráfico diário vai ser o rompimento do Harami no gráfico semanal, mas olhando para baixo continua com alvo em 75,40, tá bom? BRFS3. BRFS3 perdeu essa base desse canal aqui, tá mirando 16,94 por enquanto, tá? Quiçá 16,44, tá bem feio o frigorífico no gráfico diário e semanal. Mas é aquilo, tudo eu vejo como oportunidade. Então, a 16,44 a BRF vai ficar bem interessante mesmo, tá? Então, vejam oportunidade no que as pessoas veem lamúrias, tá? SAPRE 4. SAPRE 4 deixou um Harami no gráfico semanal. Então, o que eu vejo aqui na nossa SAPRE? Rompeu essa máxima aqui no gráfico semanal. Nós vamos ter um Harami de compra no semanal. E no gráfico diário temos aqui uma espécie de fundo arredondado, ou quem sabe uma simetria em V. Se o mercado rompe essa média de 20 aqui, entendo como oportunidade, já como alvo, os 5,46. Dá um ganhozinho aí interessante, tá bom? PRIO 3. PRIO 3, no gráfico semanal, o ativo bateu na média de 9 e cedeu, ficar muito atencioso se perder
esse fundo, porque se perder no gráfico semanal, mira aqui, ó. Mira nesse fundo de 28,75, tá? No gráfico diário, virou a média para baixo, perdeu a mínima 9,1 de venda, ok? Pedido LREN3. LREN3 no gráfico semanal. Deixa eu ajustar algumas coisas aqui. Vamos deixar esse gráfico mais limpo, né? Ele tá sujo agora. No gráfico semanal aqui, pessoal, nós temos aqui uma ideia de topo duplo, né? Topo. O que acionaria esse topo duplo no gráfico semanal? Perdeu R$38. Perder R$38 acionaria esse topo duplo. No gráfico diário, nós tivemos já fechando nas mínimas, está mirando o fundo anterior justamente lá os R$38, tá bom? E TUB 4. TUB 4 no semanal, vira a média para cima, deixa um sinal aqui de fundo. Falso rompimento da LTA, se romper essa máxima aqui no semanal, a gente pode ter aí o início de um movimento mais forte nos bancos. Porém, no gráfico diário, nós temos aqui uma visão dúbia. Por quê? Porque nós batemos na média móvel de 80 períodos, devolvemos, deixamos uma espécie de spinning top aqui. Da mesma forma que isso aqui é um gift, se romper para cima, pode ser também considerado uma ave migratória de baixa caso rompa para baixo. Então realmente é uma visão bem complicada que nós estamos tendo no mercado agora. Então é o seguinte, para o lado que rompeu, o mercado deve continuar o movimento, tá bom? EZTC3, EZTEC no gráfico semanal, bateu na média móvel de 80 períodos, rompeu o martelo da semana anterior, veio brincar na média de 9. No gráfico diário nós tivemos aqui o rompimento de um pivô, né? No gráfico diário nós tivemos o rompimento de um pivô, nós até acompanhamos esse movimento aí lá no grupo fechado, se você não participa te convido a entrar. Rompeu, né? Veio bater na média móvel de 80 na média de 200, olhando para cima aqui, rompeu 38,20, mira 39, 40, 12, tá bom? Quiçá 41,5, 41,90, ok? ELET3 no gráfico semanal, quicou em cima da FIBO, tá? Quicou em cima da FIBO, confirmou o pivô no gráfico semanal, o topo duplo, tá? Confirmou. Quem vendeu tem que estar com stop acima das médias aqui no gráfico semanal e do topo anterior. Já no gráfico diário, virou a média para baixo, ainda não conseguiu romper, mas acionou o PC de venda e está desenvolvendo, beleza? Azul 4 no gráfico semanal, se segurando nessa LTA, virou a média para cima, 9,4 de compra, caso rompa essa máxima no gráfico semanal. Já no gráfico diário, nós tivemos aqui um ombro, cabeça a ombro, rompeu, fez o pullback na média de 20 e agora fica a grande dúvida se vai perder esses fundos anteriores aqui, ó. Perdeu esse fundo aqui de 24,71, o mercado provavelmente vai escorregar com um pouco mais de vontade. Camil 3 tá indo, bateu no alvo de fibra, eu até comentei lá no grupo fechado, quando bateu aqui era ponto de realização de lucros, pessoal. Deixou uma baita de uma estrela cadente, olha a amplitude desse candle, são mais de 11%, é algo muito forte, e tentou romper o topo anterior, não conseguiu, tá vendo? E deixou um engolfo de alta. Romper isso daqui, pessoal, é venda. É venda. Primeiro alvo já mira justamente o fundo anterior aqui, tá? Mira o fundo anterior aqui. Então, na minha visão, o caminho aí tá interessante para uma oportunidade vendedora, se assim o mercado permitir. Equatorial vindo firme e forte, alvo média móvel de 80 períodos. Não tem sinal nenhum de fundo ainda. Pedido do Felipe, Login 3. Login 3, comprei Login, né? Tô comprado nela aí nesse 1465, no 618. Ela tem espaço para vir até LTA. No gráfico diário ela bateu de novo na média, de novo na média de 9 períodos. Eu acho que vem tocar essa LTA antes de subir, tá? PTBL 3. PTBL olhando para cima, 6,59 é o alvo que chame. Eu acredito que ela vá lá, tá bom? Eu acredito que ela vai lá. Pedido do Edgar, Magalu no gráfico semanal, rompendo o TH, rompendo o triângulo, rompendo tudo. No gráfico diário aqui, o que nós temos? Nós temos um triângulo e nós temos o último fundo dele. Olhando para cima, mira em 101,19, tá bom? Mira em 101,19, ok. Pedido do Açu, Goal 4 no gráfico semanal, testou o topo anterior e devolveu. No gráfico diário temos um canalzinho aqui, deu um sinal de fundo, tá mirando na média de 20 por enquanto na minha visão. CSNA 3 no gráfico semanal, tentou testar o topo anterior também, tá aqui ó, tentou romper o topo anterior sem sucesso, devolveu. No gráfico diário deixou uma estrela cadente, tentou por 3 vezes sem sucesso. Na minha visão, mira por enquanto a média móvel de 20 períodos. Vale 3 no gráfico semanal, fechando acima da resistência. A Vale está simplesmente impressionante.
E aquilo, pessoal, a Vale está numa região de resistência? Está. Eu sou comprador de Vale nesses níveis somente se ela conseguir confirmar esse rompimento no gráfico semanal. Caso ela o faça, aí o mercado tem todo espaço para continuar subindo. Só que eu me sinto bem desagradável de comprar papel com essa divergência tanto no IFR quanto no ABV. Então bastante atenção aí, tá bom? Pedido do Newton, VEG. VEG 3, simplesmente impressionante, rompeu foi tudo, rompeu sem medir esforços nem nada. E é o seguinte, bateu 74,5, chegou até passar, tá lá no 76,50 e agora vamos ver como que o ativo vai se comportar aí nessa região. No gráfico diário está afastado das médias, no gráfico semanal também está afastado das médias. Então quem está comprado não tem motivo para sair, quem não está comprado não tem motivo agora para comprar. Local Web 3 no gráfico semanal de lado, no gráfico diário também de lado. Beto já falamos, Elet já falamos, Azul já falamos. Embraer 3. Embraer no gráfico semanal deixou sinal de fundo, veio na média de 9 e recuou. No gráfico diário está trabalhando abaixo do fundo anterior, mas eu entendo que eventualmente ela vai vir buscar essa LTB aqui, pessoal. Eu entendo claramente que ela vai vir buscar essa LTB. E o que eu entendo aqui no caso da Embraer? Primeiro, está descontadíssima, tá? Rompendo aqui esse 6,92, o mercado ele já mira aqui em 7,94. Então no gráfico diário aí de Embraer vai ficar bem interessante um trade nela aí, tá bom? CSNA já falando. Pedido do Cleonei, Gafieira deixou no gráfico semanal tá embolado, no gráfico diário também. Gafieira só anima se confirmar o rompimento aqui desses 4,65, beleza? TASA 3 no gráfico semanal, deixa eu dar uma limpada nesse gráfico aqui, no gráfico semanal fazendo uma correção no tempo até a média de 9 períodos, no gráfico diário, idem, por enquanto tem que esperar romper um dos lados aí para poder andar, tá bom? Pedido da Michele, Meal 3, gatinho tá encruado, não quer andar por nada, né? No gráfico semanal, o grande divisor de águas continua sendo 3,12, no gráfico diário, idem, né? Já tentou 1, 2, 3 vezes, vamos ver se vai ter a quarta tentativa. E lá para cima só anima mesmo rompendo o 3,64, tá bom? Fleury é outra aí que eu comprei. Tá indo bonitona, linda demais, deu parcial inclusive na média de 9 períodos. A gente conseguiu sair vencedor aí dessa posição na Fleury com 6% já na parcial. E agora eu entendo que ela tem que romper esse topo anterior para poder andar e vir bater aqui nesse topo anterior. Caso ela perca este fundo, este topo de 27,5, stop, dinheiro no bolso e tá tudo certo, sem dor de cabeça, tá bom? Legal. Pedido do Rodrigo, Amar 3 no gráfico semanal, brigando na média de 200 períodos, tá tentando deixar o sinal de fundo, é um harami que nós temos aqui, então bastante atenção aqui no eventual rompimento deste topo de 7,48. No gráfico diário, o rompimento deste mesmo patamar seria a explosão aí de um pivô de alta e um pseudo ombro, cabeça ombro invertido. Tecni 3 trabalhando em região de fundo no gráfico semanal, no diário, idem. Por enquanto nada para fazer, não tem sinal, não tem nada. Pedido do Luan, direcional. No gráfico semanal tentou romper a LTB, não conseguiu, parou nas médias. No gráfico diário ela divulgou aí, né, que vai ter um baita de um resultado, de um baita de um dividendos e tal. Muita gente saiu comprando aí, cuidado pessoal, o OBV desceu e desceu com vontade, deixou aqui um sinal Dark Cloud Cover, falso rompimento da LTB, perdeu esse 14 e pouco aqui, o papel mira de novo lá embaixo, tá? Então bastante atenção nesse cenário. BRSR6, Banrisul, é outro que entrou aí também, compramos ele no 2618, tá indo bonito, só que agora ele tem que realmente romper o 1273, rompendo o 1273, aí ele tende a andar legal, e o primeiro ponto que ele vem buscar vai ser justamente aqui na região dos 1388, tá bom? Maravilha. Que mais? Pedido do Thiago, CESP 6 no gráfico semanal, tá devendo aqui o toque na média móvel de 80 períodos, ok? No gráfico diário nós tivemos um topo, um fundo, um topo mais baixo, o mercado já bateu 261 de FIBO, agora se eu ajustar com base neste pivô aqui, que aí seria o do semanal, né? Topo, fundo, topo,
o mercado está devendo esse 26,86, que é justamente a média móvel de 80 períodos no gráfico semanal. Só que no gráfico diário a gente tem um martelo, tá? Tem um martelo. Então, para quem está de olho no ativo, olhar com mais atenção que pode dar rock, como diz a minha mãe. NEO-E3 no gráfico semanal deixou um harami de fundo. Ó, fechou esse gap aqui, né? Ó, fechou esse gap que estava aqui. Pessoal, é o seguinte, se romper aqui essa máxima de 17,59, pode ficar interessante o ativo, tá? Rompeu esse 17,59, pode ficar interessante. Só que no gráfico semanal, no gráfico diário, isso aqui também é um PC de venda, então visão bem complexa. Se romper para cima, anda. Se romper para baixo, aí o trem tende a pipocar cada vez mais. Pedido do Alexandre, BBDC4. BBDC4 bateu na média de 20 no gráfico semanal, virou a média de 9 para cima. Se romper para cima, vai dar uma correria monstra no ativo. No gráfico diário, tentou romper a LTB, não conseguiu, devolveu. Mesmo caso do Itaú, pessoal. Mesmo caso do Itaú. Só que aqui, diferente dos outros ativos, o ativo conseguiu trabalhar acima do topo anterior. Então isso é bom, tá? Isso é bom. Só que aquela, ficar de olho aqui nesse fundo anterior. Pro lado que rompeu, né, o negócio tende a andar. Itaúsa 4. No gráfico semanal, deixa um sinal de fundo. Deixa eu dar uma limpada nesse gráfico aqui, né? Vamos lá. No gráfico semanal, a gente tem um sinal de fundo, porém, as 4 médias por cima no gráfico semanal. Eu não sou comprador de Itaúsa ainda. Quem comprou no gráfico diário, parabéns, deu um baita trade, largou na média de 9, boa, tranquila, em paz. Agora, o que eu vejo? Rompeu esse patamar, o mercado ele confirma o fundo duplo, e aí a gente já mira em 967, 988, 1027. Aí fica bonito, beleza? Aí fica interessante. Legal. RADL3. RADL3, Raia Drogasil, tá indo R$26 é o alvo. Fica ligado que no gráfico diário deixou ali um doji túmulo. Se romper isso daqui, vai ficar feio. Olha para baixo o ativo, tá? BIF3 frigoríficos no geral estão bem feios, né? BIF perdeu a média móvel de 80 períodos, está mirando 10,16. Bem feio o papel. No gráfico diário, idem também. SAMB11 dos bancões que realmente surpreendeu, rompeu esse canal aí que tinha, né? Veio testar o topo anterior, não conseguiu ultrapassar. No gráfico diário está ali trabalhando numa média móvel de 200 períodos. Eu acredito que o caminho mais lógico para o ativo agora seria uma correção natural para depois fazer pivô. Então, olhando para baixo, aonde eu vejo o Santander? 30, 29, 32, 28, 64. Aí ele faz um movimento basicamente assim, ó. Ele faz essa correção aqui, aqui ou aqui. A média de 20 já vai estar passando por aqui. Aí o ativo vem e rompe a cabeça do pivô. Aí ele está pronto para andar com vontade, inclusive no gráfico semanal, tá bom? Maravilha. CVCB3. CVCB3 no gráfico semanal deixa um sinal de fundo. Nós temos ali um Pierce Line Pattern, né? Um padrão penetrante. No gráfico diário só realmente anima acima de 16, 17. Beleza? Maravilha. Pedido da Ana, Cogna 3. No gráfico semanal continua brigando aqui nesse 5,16. No gráfico diário, na sexta-feira chegou a bater o 5,53, que era o divisor de águas, mas voltaram a vender o ativo. Enquanto ele não vencer essa média de 20, pessoal, não tem nada para fazer, tá? Não tem nada para fazer. E aquilo, ele perdeu 5,16, mira 4,94, tá bom? Legal. Tem mais pedido da galera? Pedido do Felipe. VEG já falamos, Magazine já falamos, Marfrig, MRFG3. Marfrig perdeu 1,61, perdeu a média de 20 no gráfico semanal, acionou 9,1 de venda, tá mirando 13,43 no gráfico diário. No gráfico diário e semanal, tá bem feio os frigoríficos, cara, tá bem feio. PFRM3 deu sinal de fundo no semanal, no gráfico diário deu aquele harami, acionou, pra mim vem em 5,07, tá? Ciel 3 bateu, fechou o gap aqui no gráfico diário, né? Que era o famigerado 368. E aquilo, pessoal, o ativo fechou bonito na sexta-feira, não fechou bonito. Perdeu esse fundo anterior aqui. O mercado mira em 3,39. Algo impressionante, Cielo, mas é isso aí. O mercado é soberano. Cogna já falamos, Vale já falamos. Petri 4. Petri 4 deixou um sinal de fundo no gráfico semanal. Temos aqui um harami, mas ele só aciona se romper
esse topo anterior. No gráfico diário, bateu na média de 20, acionou o PC de venda e porrada. Tá mirando agora 19,56, se perder, mira R$19, beleza? JBS3, tá lá, bateu o alvo de FIBO 161 de FIBO, agora é aquilo, vai reagir ou não vai, tá? Se ele reagir, ele mira nas médias rápido. Agora, se ele perde esse fundo, pessoal, o mercado ele continua pesado e mira já lá 18,30, 17,70, beleza? Maravilha. Pedido do Paulo, Marfrig e Amar já falamos. BPAN 4 no gráfico semanal. Bateu na média de 20, deu uma leve recuada, mas fecha acima da LTB, isso é bom. No gráfico diário já não fecha. Deixou ali uma estrela cadente, sinal de topo, pessoal. Então, muita atenção aqui na BPAN se o mercado perder esse fundo de sexta-feira. O mercado pode pesar e pode pesar rápido para baixo, beleza? Então, acredito que segunda-feira vai ser, na terça-feira, aliás, né? Hoje é segunda-feira. No pregão de amanhã, o mercado ele vai ter uma briga bem forte, tá? Na minha visão, realmente ali vai ser um negócio bem feio. Tegma 3, pedido do Ed Carlos. No gráfico semanal temos um sinal de fundo aqui, é uma espécie de harami, né? Respeitou a média móvel de 200 períodos. No gráfico diário fez aqui um fundo duplo. Se confirmar esse fundo duplo, o mercado, mas olha onde ele veio, exatamente na cabeça do pivô. Então vale ficar de olho. Quando é que ele confirma esse pivô, pessoal? Rompendo esse topo anterior. Rompeu esse topo anterior, o que o mercado faz? Fundo, topo, fundo. Nós temos aqui um fundo duplo. Mercado 22,90 é o primeiro alvo, 23,51, 24,49. Maravilha. Que mais? Pedido do Daniel, Marfrig, JBS já falamos. Sapri 11 deixou um sinal de fundo, é um harami no gráfico semanal, mas tem espaço para baixo a 23,98, tá bom? E no gráfico diário tentou reação sem sucesso. KLBN 11, Klabin virou a média para cima, 9,4 de compra caso rompa lá em cima. No gráfico diário nós já estamos trabalhando com topos e fundos descendentes, entendo que vem mais, ok? Pedido de Carlos, Amar já falamos. BBSE 3, BB Seguridade, tá lá no alvo de FIBO, bateu na média móvel de 200 no gráfico semanal. No gráfico diário tentou bater a média de 9, voltou a se perder a mínima, 9,4 de venda. Sula 11, pedido ali do Marcelo. Sula 11 no gráfico diário nós temos o ombro, cabeça a ombro, a neckline 41,65, se acionar vai dar correria boa. STBP Santos Brasil, bateu na média móvel de 200, deixou um baita de um high wave no gráfico semanal. No gráfico diário tentou romper o topo anterior sem sucesso, foi lá praticamente bater na média de 9, virou a média para cima. Então o que eu vejo aqui no caso da STBP? Se romper esse cara para cima, vai dar correria boa. Agora, se ele rompe esse cara para baixo, ele já mira os fundos anteriores, beleza? Lame 4, tá vindo o alvo 26,11, pedido de Edmar. Pose 3, Pose 3 virou a média no gráfico semanal, 9,1 de compra caso rompida essa máxima. No gráfico diário é uma barra forte, é uma barra de ignição. O OBV já avisava a sinalização positiva e nós temos aqui um pivô, tá? Nós temos um pivô aqui no caso da pose, nós temos um fundo, nós temos um topo, nós temos um fundo, rompeu, alvo 5, 5,17, 5,43, beleza? Maravilha. Pedido do Gustavo, Home 3, no gráfico semanal tá indo, alvo 14,24, no gráfico diário idem. JHSF 3 virou no gráfico diário, tá respeitando a média de 20, bonito, né? Inclusive fechou acima do eixo do fundo duplo aqui no gráfico diário. E nós temos aqui uma figura altista, né, pessoal? Nós temos aqui um fundo duplo. O que nós miramos aqui? Topo, fundo, topo. Nós temos como alvo de cara aqui justamente o topo anterior, 8,52. Posteriormente, passou daqui, eu entendo que o mercado vem buscar reto esse topo aqui de 9,53. Mas tem que esperar o mercado de fato confirmar. E quando que ele confirma? Se ele romper essa máxima aqui na terça-feira, beleza? MR Smiles 3, no gráfico semanal, completamente de lado, tem que romper as resistências mais fortes. No gráfico diário, idem. E MRV E3, no gráfico semanal, virou a média para cima, baita barra, né? Barrão bonito mesmo. No gráfico diário, nós estamos inclusive rompendo essa LTB aqui, o que é algo muito bom. E pessoal, o mercado ele veio na resistência, né? Praticamente bateu o alvo. Passou daqui, ele mira a próxima resistência que é lá em cima, tá? Ele mira aqui em cima. E se nós aplicarmos nossos estudos aqui de FIBO, nós temos o que? Um fundo, um topo, que é o espelhamento do movimento anterior, dado que o mercado subiu reto.
Tá lá, ó, alvo ali, depois 19,39, beleza? Maravilha, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Vamos crescendo aí de forma orgânica e organizada. Não se esqueça de entrar no grupo do Telegram, o grupo aberto está aqui na descrição. E para você que deseja ter mais informação, isso aqui que vocês me veem fazer nos vídeos, eu faço todo santo dia lá no grupo fechado, inclusive por áudio também. Então para você que quer entrar no grupo fechado, te convido a entrar, tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, uma semana excelente para todos, lembrando que essa semana é mais curta, somente 4 pregões. Que Deus possa nos abençoar, que tenhamos uma semana de muita paz, prosperidade, sucesso e proteção. Valeu!